Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as principais medidas de associação que nós utilizamos na estatística, especialmente na epidemiologia, entre elas a razão de prevalência, a razão de chances, conhecida mais da língua inglesa, o odds ratio, e o risco relativo. Inicialmente, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a diferença quando a gente compara grupos e quando a gente utiliza uma medida de associação que são baseadas numa razão, numa divisão. Nos estudos de comparação, quando a gente compara se a média de um grupo é diferente do outro, nós estamos trabalhando com diferenças. E nos estudos que a gente utiliza a medida de associação, nós estaremos trabalhando com a razão, pelo menos as principais delas. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um estudo em que eu tenho um grupo tratado e um grupo controle com tamanho amostral de 40 indivíduos, e eu observei que 60% dos indivíduos tratados e controle foram curados. E dá para a gente perceber que não tem uma diferença matemática, portanto, na análise de diferença, a nulidade, a ausência de diferença seria 60 do grupo tratado menos 60 do grupo controle igual a zero, mas vejo que na razão eu teria 60 dividido por 60, que a nulidade seria 1, ou seja, na diferença a nulidade é 0 e na razão, quando a gente está dividindo números, a nulidade é o valor de 1. Saindo um pouco do 0, que seria a ausência de diferença matemática, ou do 1, que seria a razão de igualdade, vamos pensar aqui numa outra situação em que 60% dos indivíduos do grupo tratado tenham sofrido a cura, tenham recebido a cura, enquanto que no grupo controle apenas 50%. Nesse caso, nós temos uma diferença de 60 menos 50, que seria 10, ou seja, existe 10% mais de ganho matemático associado ao tratamento, e o intervalo de confiança, ou seja, 10% é o número relativo àquele estudo, mas se eu repetisse esse estudo 100 vezes, na verdade, a diferença real seria de menos 5 a 30. Então, vejo, de menos 5 a 30, como a nulidade aqui seria zero, 60 menos 60 igual a zero, o zero está incluído nesse intervalo de confiança. Portanto, eu não posso assumir que essa diferença observada nesse estudo seja estatisticamente significativa. Se a gente for para o lado da razão, onde nós teremos 60 dividido por 50, o valor da razão seria 1,2, portanto, uma razão matematicamente diferente de 1, mas se o valor de 1, que seria a nulidade, estiver incluído no intervalo de confiança, ou seja, de 0,8 a 1,6 eu passo pelo 1, portanto, eu não posso assumir que haja benefício de ser tratado em relação ao grupo controle quando a gente tem um tamanho amostral igual a 40. Vejam que agora eu examinando exatamente a mesma diferença, porém com tamanho amostral de 400, eu aumentei a amostra em 10 vezes, provavelmente o que vai acontecer? O meu intervalo de confiança vai reduzir porque eu tenho mais certeza quanto maior for o tamanho da minha amostra. Então, nesse caso, a diferença permanece a mesma, igual a 10, 60 menos 50%, porém o intervalo de confiança ele foi reduzido e eu tenho uma maior precisão dessa diferença. A diferença, então, eu sei que ela tem 95% de probabilidade de estar entre 2 a 18. Como a diferença, a nulidade é zero, o intervalo de confiança está fora da nulidade, portanto, eu sei que essa diferença é significativa. Na razão, vocês sabem, então, relembrando, que a nulidade seria 1, 60 dividido por 60 seria igual a 1. No caso aqui, eu tenho 1,2, e agora meu intervalo de confiança, ele também foi estreitado, eu tenho mais precisão, mais certeza de que esse é o valor mais próximo da população. Então, meu intervalo de confiança vai de 1,1 a 1,3, portanto, como ele não inclui 1, que seria a nulidade, eu posso afirmar que essa medida, essa razão, ela é estatisticamente diferente da nulidade, com 95% de confiança. Bem, a primeira medida de associação que a gente vai trabalhar é a medida de associação para estudos transversais, quando nós temos a análise de um determinado evento, pode ser uma doença, qualquer evento, e um corte no tempo.
né, característico do estudo transversal. Então, em 2018, por exemplo, eu busquei avaliar a prevalência de cárie dentária em 2 municípios, em 2 cidades da região amazônica, Belém e Manaus, e eu examinei 1.000 indivíduos em cada cidade, e eu detectei que 200 indivíduos entre os 1.000 de Belém teriam cárie, e em Manaus seria 100.000. Então, eu vou fazer uma razão entre essas 2 cidades, portanto, a razão da prevalência seria a prevalência da doença sobre o tamanho total da amostra em um determinado local, dividido sobre a prevalência daquela mesma doença sobre o tamanho total da amostra no outro local. Nesse caso, a gente exclui rapidamente aqui os zeros, os números idênticos, numerador e denominador. Então, a gente percebe que a razão de prevalência é o dobro em Belém do que em Manaus. Mas veja, esse é um número apenas, Eu preciso examinar o intervalo de confiança. E lembre-se, se fossem igual, se fossem idênticos, nós teríamos como razão de prevalência o valor 1. Então, a prevalência de cárie em Belém seria a mesma da de Manaus. Então, eu preciso examinar, se eu repetisse esse estudo 100 vezes com essa mesma população, qual seria o intervalo de confiança dessa razão, Então, aqui o intervalo de confiança ocorrido foi entre 1,5 a 2,5. Como 1,5, o 1 não está incluído entre 1,5 e 2, eu posso assumir que a prevalência de cárie em Belém é estatisticamente diferente da de Manaus, com 95% de certeza. Bem, vamos agora colocar um outro exemplo em que eu quero saber se a exposição ao açúcar aumenta o risco de cárie. Veja, eu estou falando em risco, portanto, é um estudo longitudinal. Eu não vou mais checar apenas a prevalência, eu vou checar a incidência, o aumento do número de casos em um determinado período do tempo. Aqui, o estudo foi de 2018 a 2020. Então, quando eu tenho estudos longitudinais, geralmente prospectivos, em que eu vou acompanhar um grupo de crianças, as crianças que consomem açúcar, ou seja, que são expostas ao açúcar, com um grupo de crianças que não consomem açúcar ou não são expostas ao açúcar, e depois de algum tempo eu examino qual foi a incidência, o aparecimento de novos casos de uma determinada doença, eu estou trabalhando com risco. Então, vejo aqui, eu examinei durante esse período, e nas crianças que foram expostas ao açúcar, apareceram 10 novas cáries, e 90 crianças permaneciam rígidos, não 10 novas cáries, mas 10 novos indivíduos com cárie. E no grupo que não era exposto ao açúcar, apareceram 5 novos indivíduos com cárie e 95 eram rígidos. Vejam que a matemática é muito parecida com a da razão da prevalência, só que agora eu estou falando de risco porque é o surgimento de novos casos, Eu vou fazer simplesmente a diferença entre 2020 e 2018. Então, de 2020 para 2018, no grupo que consumiu açúcar apareceram 10 indivíduos com cárie, e no grupo controle, que não consumiu açúcar, foram 5 indivíduos com cárie, ou que consumiram muito ou pouco açúcar. Então, nesse caso, o risco relativo é a ocorrência do desfecho no tamanho amostral no grupo que foi exposto ao açúcar, no caso aqui, e dividido ou seja, a razão pelo grupo não exposto, 5 sobre 100. Então, eu elimino no numerador valores idênticos, eu tenho que o risco relativo é 10 sobre 5, e eu posso assumir, então, que a probabilidade de você, ou o risco, melhor, de você ter cárie dentária consumindo açúcar é 2 vezes maior do que se você não consumiu açúcar, ou nas crianças que não consumiram açúcar. Veja, essa aqui é a razão matemática, lembrando de novo que a nulidade seria o valor de 1. Então, eu preciso checar lá, na minha análise, se o intervalo de confiança não inclui o 1, porque se ele inclui o 1, eu não posso assumir que consumir açúcar reduza ou não o risco de ter cárie, E vocês vejam aqui nesse exemplo, que o 1 está incluído nos valores entre 0,9 a 3,1. Então, eu não posso assumir com 95% de certeza que haja um maior risco de cárie se eu consumir nas crianças que consumiram açúcar em relação às crianças que não consumiram açúcar. No exemplo, obviamente, que eu estou colocando aqui. Uma outra medida de associação muito utilizada também é o odds ratio, ou razão de chance do inglês, geralmente representado
pelo OR, né? O risco relativo geralmente é representado pelo RR. Essa medida é muito utilizada nos estudos longitudinais, porém retrospectivos, em que nós partimos da doença para a exposição, né? Geralmente utilizada em doenças de baixa prevalência ou de baixa incidência de doença. Veja aqui, por exemplo, que eu tenho, a minha doença seria a cárie, né? Então eu tenho um grupo de crianças que tem cárie, um grupo de crianças que não tem cárie, e aí eu vou questionar qual teria sido o consumo de açúcar deles no passado. Geralmente, esses estudos são retrospectivos, então eu pego dados que haviam no passado e vou acompanhando esses dados em relação à doença, né? Então, lembre-se que a gente parte da doença para a exposição. E o que nós encontramos aqui entre as crianças que consumiu açúcar, vejo que os números são muito semelhantes aos anteriores, na verdade são iguais aos anteriores. No grupo consumir açúcar eu tinha 10 crianças que tiveram cárie, no grupo que não consumiu açúcar eu tinha 5 e o tamanho amostral é igual. Só que no odds ratio a razão vai ser as crianças que adquiriram a doença, né, em relação às crianças que não adquiriram a doença dentro do mesmo grupo, né, do grupo de exposição ao açúcar. Então seria 10 sobre 90, né? E no grupo controle seria 5 sobre 95. Isso vai dar um número um pouco diferente do risco relativo, mas quando a prevalência de uma doença é relativamente pequena, como no caso aqui, vejam, 10% de 100, né? 10 de 100 dá 10%, esse valor fica muito semelhante ao risco relativo. Então, eu teria 2,11 de razão de chance, ou de odds ratio. De novo, tenho que olhar o intervalo de confiança. E, de novo, a nulidade, por ser uma razão, seria o valor de 1. Se o 1 não tiver incluído aqui, eu posso assumir, né, que a chance de ter cárie tendo consumido açúcar é maior do que no grupo que não consumiu açúcar ou no grupo controle. Bem, vamos dar um exemplo aqui num estudo publicado numa revista de periodontia que associava a relação entre a doença periodontal e a severidade da Covid. Então, vejam, os pacientes chegavam no hospital e eles tinham Covid. Então, eles tinham Covid leve, né, e tinham Covid que pode ter levado até a morte, ou levado à internação ou até ventilação assistida. Então, eles separaram os casos em Covid leve e Covid, vamos chamar de severa. E aí, então, eles iam buscar no passado, nos exames de imagem desses pacientes, exames odontológicos, se eles tinham doença periodontal avançada ou não. Essa foi a associação que foi feita de um período, então, mostrando que esse estudo é um estudo retrospectivo, e aí eles utilizaram como medida de associação o odds ratio. E aí o que é que eles colocam? Que a chance de você ter uma Covid mais severa, o odds é 3,67 maior, né, quando você tem uma doença periodontal mais avançada, mostrando aí uma associação, não necessariamente uma relação de causa e efeito, entre a doença periodontal e as complicações da Covid, examinada através do odds ratio. Embora o odds ratio seja muito utilizado, há uma certa crítica, né, muito mais de comunicação, quando nós trabalhamos com doenças de alta prevalência, por exemplo, a cárie dentária mesmo, uma doença periodontal, e trabalhamos com essa medida de associação, com odds. Vejo aqui como muda a perspectiva de análise a partir, por exemplo, da prevalência da doença. Vamos colocar que eu tenha 60 crianças expostas ao açúcar, né, e que tenham cárie. E eu tenho 30 crianças que não foram expostas ao açúcar, mas que têm cárie. Né? Então, 60 crianças expostas ao açúcar com cárie e 30 crianças não expostas com cárie. Nesse caso, né, se eu tenho 60 crianças e tiver uma amostra de 2.000, eu tenho 90 crianças com cárie. Portanto, 90 e 2.000, a minha prevalência de cárie é de 4,5%. É uma prevalência baixa, né? Eu tenho 1.000 indivíduos expostos e 1.000 indivíduos que não foram expostos ao açúcar. Eu sei que a razão de prevalência é igual a 2, porque a prevalência de cárie no grupo exposto é 2 vezes maior do que no grupo não exposto. Porém, se eu for examinar o odds ratio, né, que seria a ocorrência da cárie nesse grupo exposto e a ocorrência da cárie no grupo não exposto, né? No grupo exposto eu tenho 60 crianças com cárie de 1.000, né? Então 60 menos 1.000 eu teria 940 sem cárie, o meu denominador seria 60 dividido por 940, enquanto que no meu grupo exposto eu tenho 30 crianças com cárie, né?
no grupo não exposto, eu tenho 30 crianças com cárie em 1.000, ou seja, 30 dividido por 970. Lembre-se que é sempre as crianças com a doença dividido pelas crianças sem a doença, né? Os indivíduos sem a doença. Então, o meu odds ratio vai dar 2,06. Esse é um número muito parecido com a razão de prevalência. A grande questão é que se eu, por exemplo, tivesse essa mesma situação, mas agora tivesse examinado apenas 200 indivíduos, então vai aumentar a prevalência da doença. Eu percebo, então, que eu tenho 60 crianças de 100 com cárie e expostas, e eu tenho 30 crianças não expostas e com cárie no grupo não exposto. Então, se eu tenho 90 crianças com cárie em 200 crianças que eu examinei, eu tenho uma prevalência de 45%. Vejam que a razão de prevalência continua a mesma, porque é 60 dividido por 100 dividido por 30 dividido por 100, né? Então eu sei que é ao dobro de prevalência de cárie entre as crianças que são expostas ao açúcar, por isso a razão de prevalência é igual a 2. Mas quando eu vou examinar o odds, né, eu tenho 60 crianças expostas e com cárie, e se eu tenho uma amostra total de expostos igual a 100, seria 60 menos 100. Então, 60 dividido por 40 seria a minha razão no grupo exposto. E no grupo não exposto, eu tenho 30 de 100, então 30 menos 100, 70, seria 30 dividido por 70. Quando eu faço essa conta aqui, meu odds ratio vai para 3,5. Então, em doenças ou em situações em que eu tenha alta prevalência de um determinado evento, o odds ele parece mais alto do que a realidade, porque é uma relação matemática em que examina o número de indivíduos doentes sobre não doentes, e não o número de indivíduos doentes sobre a amostra total. É claro que isso tem influência apenas na questão de comunicação, e fica mais claro, por exemplo, se você estiver explicando para um paciente, né, o que seria a razão de prevalência, ou seja, você ter 2 vezes mais cárie nas crianças que consomem açúcar do que não consomem, do que você explicar isso através de uma razão de chance, embora ela seja muito utilizada nesse desenho de estudo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ficado claro essas principais medidas de associação. Nós não abordamos todas, existe diferença de risco, existe até medidas de associação que são diferenças, né? Nós abordamos aqui a razão de prevalência, utilizada para estudo de prevalência, o risco relativo utilizado para estudos longitudinais de coorte, principalmente, ou estudos de que você prospectivos, e o odds ratio geralmente utilizado para estudo do tipo caso-controle e geralmente retrospectivos, e principalmente quando nós temos uma baixa ocorrência, uma baixa incidência de uma determinada doença. Ok? Esperamos vocês nos próximos vídeos. Esses conceitos são fundamentais quando a gente entrar nos modelos de regressão, principalmente quando a gente for falar de regressão logística, porque a saída da regressão logística é o odds ratio, a razão de chance. Espero vocês até o nosso próximo vídeo.